Leitura de Salmos, Salmo 86, o Senhor e a oração do aflito. Como clamar a Deus quando nos sentimos cercados por problemas e com o coração sobrecarregado? Hoje vamos aprender com Davi a arte de derramar a alma perante o Senhor em tempos de angústia. Estudo do Salmo 86. A autoria desse salmo é de Davi. É o único salmo do livro 3 atribuído a ele. Vamos lembrar que o livro de Salmos é formado por 5 livros. O livro de Salmos levou cerca de 1000 anos para ser escrito. O livro de Salmos tem vários autores. Então, se você abrir a sua Bíblia física, você pode ver que do Salmo 1 até o 41, lá no começo do Salmo 1 está escrito assim, livro 1. Depois, no topo do Salmo 42, está escrito livro 2. E aí vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Aí depois, no topo do Salmo 73, você vê livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Agora, o título original desse salmo é Uma Oração de Davi. Enquanto os salmos anteriores eram de Asaf e Corá, aqui Davi reaparece com uma súplica intensamente pessoal, composta por uma colagem de frases de outros salmos. O contexto providencial, ou seja, qual foi o contexto que esse Salmo 86 foi escrito? Davi escreve este salmo provavelmente em um momento de perseguição. Nós vamos perceber isso lendo o verso 14. Ele se apresenta diante de Deus não como um rei poderoso, mas como um homem que ele se diz, entre aspas aqui, pobre e necessitado. É como ele se coloca diante de Deus. É o contraste providencial, a grandeza de Deus socorrendo a pequenez do homem que nele confia. Quando nós falamos aqui de contexto providencial, providência significa agir de Deus. Então é o contexto da ação de Deus. Então aqui, quando Davi escreve esse salmo, ele está se sentindo num momento de perseguição, ele se coloca diante de Deus não como rei, mas como um homem que é pobre e necessitado. Então aqui existe um contraste providencial. Ele é pequeno, mas Deus tem a providência. Deus tem o seu agir. Deus age e alcança Davi na sua angústia, na sua aflição. Porque esse salmo fala sobre isso, a estrutura do salmo. Esse salmo se divide em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ver que existem 7 súplicas de socorro, dos versículos 1 ao versículo 7. A segunda parte desse salmo fala da glória do Deus incomparável. Nós vamos ler os versículos 8 ao 13. E a última parte desse salmo é o pedido por força e um sinal de favor, dos versos 14 ao 17. Então, entrando aqui na primeira parte do salmo, o clamor humilde, dos versos 1 ao 7. Aqui ele vai apresentar 7 súplicas a Deus. Então ele vai dizer assim: inclina os teus ouvidos. Quando ele fala isso, ele está fazendo um pedido pela atenção divina. A base da oração vai ser: pois eu sou pobre e necessitado. E a confiança na bondade de Deus mostra Davi dizendo que Deus é pronto a perdoar e rico em benignidade. Vamos confirmar aqui esses pontos na leitura dos versos 1 ao 7. Aqui no Salmo 86, verso 1, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Então nós vemos aqui, ele faz uma primeira súplica, ele faz um pedido para que Deus se incline para ele. Agora o verso 2, guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Ele faz a segunda súplica,
ele pede para que Deus guarde a alma dele. E ele fala: pois eu sou santo. Quando uma pessoa fala que é santa, ela está dizendo que ela é dedicada a Deus. A palavra santo vem de kadosh, do hebraico kadosh. E kadosh significa separado, significa que a pessoa se separou para Deus. Então, quando nós dizemos Deus é santo, nós estamos dizendo que Deus ele é separado daquilo que é ordinário. Nós somos mortais, Deus é imortal. Nós somos comuns, ordinários, Deus é extraordinário. Nós somos naturais, nascemos aqui da natureza. Deus é sobrenatural. Ele faz aquilo que vai além daquilo que os olhos podem ver. Deus, o homem é limitado e finito. Deus é ilimitado no seu poder e infinito. Quando dizemos que Deus é santo, estamos dizendo ele é separado. Nós estamos na terra, ele está no alto, ele é o Altíssimo. Então, Deus é santo, significa tudo isso, que ele é ilimitado no poder, que ele é eterno, que ele é imortal, que ele é infinito, que ele é imenso, que ele está no alto, que ele é altíssimo, que ele faz o sobrenatural. Então, no verso 2, quando Davi diz assim: guarda a minha alma, pois sou santo, ele está dizendo: guarda a minha alma, porque eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor, eu estou separado para o Senhor. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Então aqui ele faz a segunda súplica, pede para que Deus o guarde. A terceira súplica: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e miserável, e córdia vem de cordes, que significa coração. Então, a palavra misericórdia significa: me recebe com o coração aberto, recebe a minha miséria, recebe esse miserável com o seu coração aberto. Então, no verso 3, quando ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, ele está dizendo: me receba, mesmo com as minhas misérias, mesmo com os meus erros, com as minhas fraquezas, me receba com o seu cordes, com o seu coração, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Agora o verso 4. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Aqui no verso 4 ele faz a quarta súplica, que Deus dê alegria para ele. Agora no verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Então aqui no 5 ele está pedindo o que para Deus? O perdão. Verso 6. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. Ele pede para Deus ouvi-lo. E 7. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Então no verso 7, ele está dizendo para Deus: escute a minha oração no dia da angústia. Nesses primeiros versículos aqui, do 1 ao 7, o rei Davi está pedindo para Deus 7 súplicas, 7 coisas ele pede para Deus. Ele pede que Deus, revisando aqui, número 1, incline para ouvi-lo. Número 2, guarde a alma dele. Versículo 3, tenha misericórdia dele. Versículo 4, dê alegria para a alma dele. Versículo 5, que Deus perdoe ele. Versículo 6, ele repete que Deus dê ouvidos a ele. E no verso 6 e no verso 7, que Deus o responda no dia da angústia. Essa é a primeira parte do Salmo. Davi se coloca diante de Deus e faz 7 súplicas. Ele apresenta o seu clamor a Deus. Agora vamos para a parte 2 do Salmo, em que Davi fala que Deus é incomparável. Vamos ler os versículos 8 ao 13. Nessa parte nós vamos ver que Davi vai dizer assim: não há entre os deuses nenhum semelhante a ti. Ele vai mostrar o anseio por um coração íntegro. Ele vai dizer para Deus assim:
unifica o meu coração. Ele vai pedir a Deus que Deus traga o coração dele para que seja totalmente, exclusivamente do Senhor. E ele vai mostrar a gratidão pelo livramento da alma das profundezas. Então ele vai dizer aqui nessa parte 2 do Salmo que Deus é o único que é verdadeiramente Deus, que ele quer ser totalmente de Deus. E ele agradece porque Deus o livrou a alma dele das profundezas. Vamos ler aqui essa parte que ele fala que Deus é incomparável, os versos 8 até o 13. Verso 8: Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. 9: Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. 10: Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Agora o 11: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Então nós vemos aqui, ele pede para Deus, une o meu coração ao temor do teu nome. Temor significa respeito ao nome de Deus. 12: Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. E o 13: Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ele diz aqui que Deus o livrou a alma dele do profundo da sepultura. Agora vamos para o bloco 3, a última parte 3 do Salmo, a última parte. Ele faz o pedido de um sinal para Deus, os versos 14 ao 17. Ele faz a descrição dos inimigos, que são soberbos e violentos, ele fala que eles são soberbos e violentos. Ele faz um pedido por força e misericórdia. Ele se coloca, ele diz assim: eu sou filho da tua serva, e ele pede um sinal de favor, para que os inimigos se confundam ao ver o auxílio divino. Vamos então ler os versos 14 ao 17 agora. Verso 14: Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os seus olhos. O 15: Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Então ele está dizendo aqui, no 14, ele apresenta os inimigos dele, como que eles são. Ele fala aqui: ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. Ele chama os inimigos dele de soberbos. E as assembleias dos tiranos, ele chama eles de tiranos. Eles procuraram a minha morte e não te puseram perante os seus olhos. Agora o 15: Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande em benignidade e verdade. Então agora ele fala que Deus é o Deus que é cheio de benignidade. Benignidade significa que Deus faz o bem, e verdade significa que só Ele mostra a verdade, o caminho certo. Agora o verso 16: Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho da tua serva. Verso 17: Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Então ele termina o salmo pedindo para Deus dar a ele um sinal diante dos seus inimigos, os soberbos e os tiranos. E ele se identifica como aquele que é o filho da serva do Senhor. Ele se identifica como aquele que é o filho da serva do Senhor. Significa que ele aponta que a mãe dele. Aplicações práticas desse salmo. Primeiro, apresente sua carência. Deus não atende ao orgulhoso, mas se inclina para quem reconhece
que é pobre e necessitado de sua graça. Então, apresente a sua carência a Deus. Aplicação prática 2. A unificação do coração. No versículo 11, Davi pede um coração unido. Isso nos ensina a não ter um pé no mundo e outro em Deus. Devemos ser totalmente de Deus. Aplicação prática número 3. O conforto na angústia. Davi não espera o problema sumir para louvar. Ele clama sabendo que Deus é misericordioso e compassivo. Ele já tem o conforto na angústia. Aplicação número 4. Fidelidade em meio à oposição. Mesmo cercado por homens violentos, Davi foca na identidade de Deus e não na força do inimigo. Nós lemos lá que ele fala que os seus adversários eram soberbos e tiranos, mas ele fala que o Senhor é aquele que alcança ele com a sua misericórdia e com a sua benignidade. E aplicação prática número 5. Peça um sinal de bondade. É lícito pedir a Deus que mostre o seu favor para que o mundo veja que Ele é quem nos ajuda e que nos consola. Um coração inteiro. O versículo 11 do Salmo 86 diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Então, devemos nos apresentar a Deus com um coração inteiro. Concluindo, o Salmo 86 é uma oração de Davi ao Senhor e nos mostra o Senhor e a oração do aflito. Como nós lemos no começo do vídeo, como clamar a Deus quando nos sentimos cercados por problemas e com o coração sobrecarregado. Nós aprendemos hoje que devemos clamar a Deus, pedindo, suplicando tudo a Ele, que Ele se incline para nos ouvir, que Ele nos ouça na nossa aflição, que Ele nos alcance com a sua misericórdia, que Ele receba a nossa petição, que Ele nos dê alegria, que Ele nos ajude em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Aprendemos também a confiar em Deus, mesmo quando estamos cercados por inimigos fortes, porque Deus continua tendo todo o poder e podemos pedir um sinal a Ele, porque Ele certamente nos atenderá. Essa é a leitura do Salmo 86, um salmo escrito por Davi, que se revela, se mostra, se apresenta diante de Deus como pobre e necessitado, como alguém que está aflito, mas que tem confiança plena de que o Senhor é misericórdia e Ele é o dono da verdade, aquele que livra o seu povo de todo o mal, livra o aflito das suas angústias e aflições. Agora faço um convite a você, aqui na tela, apresentando a oração de confissão. Nessa oração, você pode receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para que tomasse o nosso lugar de pecado. Ele morreu na cruz e deu seu sangue para recebermos a justificação dos nossos pecados e alcançarmos a bênção da salvação, do perdão dos nossos pecados. Podemos receber a Jesus e receber o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em nós, e ter o nosso nome escrito no céu, no livro da vida. Se você ainda não fez essa oração de entrega completa a Jesus, agora você pode fazer essa oração. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e todas as orações devem ser feitas apenas a Ele. Participe dos estudos da Bíblia
para conhecer mais a vontade de Deus e participe das reuniões de oração, para que você fale mais com Deus. Reserve um espaço na sua casa para que você ore todos os dias e ore diariamente, colocando toda a sua aflição diante de Deus. Você pode pedir um sinal a Deus. Deus vai ouvir você. E você pode colocar todas as suas súplicas diante dele, porque ele é o Deus que responde e que livra dos soberbos, dos tiranos e de todas as situações que você não pode, mas ele pode. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, dê glória ao Pai, porque ele enviou Jesus para nos salvar. Dê glória ao Filho, porque ele morreu em nosso lugar. E dê glória ao Espírito Santo, porque ele nos ajuda todos os dias a andar firmes com Deus. Amém? E graças a Deus, amém.